Oi, gente! No AVA da terceira unidade, nós vamos dar continuidade aos assuntos que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, e aí a gente vai conhecer um pouco sobre a assistência de enfermagem ao indivíduo com trauma raquimedular, certo? Esse conteúdo ele faz parte das afecções, né, que era o que a gente vinha trabalhando em saúde do adulto, do sistema neurológico. E aí, dentro do sistema neurológico, a gente tem essa particularidade que é o trauma raquimedular, certo? Então, para a gente começar, o que é o TRM, né? Também chamado de trauma raquimedular. O trauma raquimedular ele é caracterizado por uma lesão traumática da coluna, certo? E medula espinhal, que resulta em algum grau de comprometimento temporário ou permanente das funções neurológicas. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar ou conhecido alguém que ficou paraplégico ou tetraplégico devido a alguma condição, né, que causou o traumatismo raquimedular, ou seja, que causou algum trauma, né, na coluna e medula espinhal, certo? E aí, como eu falei, né, existem algumas causas que levam ao acometimento desse trauma raquimedular. E entre as causas, nós temos os quadros muito graves, quando o paciente apresenta um trauma raquimedular, certo? Esse tipo de trauma, ele tem uma incidência crescente e é caracterizado, obviamente, como um atendimento de urgência e um atendimento que precisa de especialidades, certo? E aí, quais são as principais causas que podem ocasionar um traumatismo raquimedular, né? Ainda dentro da epidemiologia, nós temos como a principal causa de traumatismo raquimedular o acidente de trânsito, né? Então, acidentes de trânsito, principalmente acidentes de moto, né? Eles têm uma alta incidência nos pacientes que são acometidos pelo trauma raquimedular e nesses pacientes, né, de acidente de trânsito, por exemplo, 30% vem a óbito no local, 10% no primeiro ano, devido às condições que ficam, né? Muitas vezes aquela condição vegetativa, e aí isso acarreta várias outras doenças oportunistas, e 50% ficam tetraplégicos ou paraplégicos, né? E aí é aquilo que a gente já tinha conversado por conta desse trauma na medula espinhal e na coluna vertebral, certo? Mais uma vez, as causas de principais causas desse trauma raquimedular, nós temos o acidente automobilístico, seguido das violências, certo? Seja de arma com arma de fogo ou com arma branca, tá? Que é essa sigla que vem mostrando aí para vocês no segundo ponto. Então, 30% são por essas razões, violência por arma de fogo ou por arma branca, seguido de 19% com quedas, tá? Sobretudo as quedas relacionadas a mergulhos em águas rasas, ou seja, aquele pessoal que vai ali agora nesses açudes muito cheios, né, e tudo mais, então muita gente vai, pula de certa altura, e aí essa água muito rasa bate a cabeça e acaba tendo um trauma raquimedular, certo? Outro, a porcentagem menor, mas que também pode acontecer, é na ocorrência de alguns esportes, certo? Então, essas são as principais causas do traumatismo raquimedular. Esse traumatismo raquimedular, gente, ele pode ter alguns agentes de ação, né? Então, assim, no decorrer dos slides, a gente vai ver que a coluna vertebral, ela tem as suas vértebras, né? Aquela L1, L2, L3, e aí, dependendo de onde for essa lesão, nós temos um tipo de traumatismo, digamos assim, né? Dentro do traumatismo raquimedular. E aí, esse traumatismo raquimedular, ele pode, na maioria das vezes, é o agente mais comum, a energia mecânica, ou seja, o próprio acidente, a própria queda, né? Então, algum reflexo mecânico de movimento é quem acarreta o traumatismo raquimedular. Então, por exemplo, é muito difícil uma pessoa estar em casa deitada e ser, aliás, não acontece, né? A pessoa está em casa deitada e ser acometida pelo traumatismo raquimedular. Diferente de uma pessoa pode estar em casa deitada e ser acometida por um infarto agudo do miocárdio, né? Então, as principais causas, sem dúvidas, de traumatismo raquimedular são provenientes do movimento de uma energia mecânica,
certo? E essa energia mecânica, ela pode ter alguns tipos, como a hiperflexão, a hiperextensão, a carga axial, carga lateral e ferimentos penetrantes. E aí, dentro desses ferimentos penetrantes, é onde entraria, né, as violências por arma de fogo e ou por arma branca, certo? E aí, a gente vai compreender agora um pouco desses outros conceitos, tá? Então, deixa eu passar aqui, pronto. Então, o que seria essa hiperflexão? Tá? Quando é que vai acontecer um traumatismo raquimedular ocasionado pelo mecanismo de lesão denominado hiperflexão? Como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Numa batida de carro, por exemplo, né? Que o nosso corpo tem todo o impacto lá com a direção, né? Ou com o vidro, ou com o próprio assento. Então, em que situações isso vai acontecer? Quando nós temos uma desaceleração súbita de movimento. Então, a gente pode ter um TRM e o mecanismo de causa vai ser a hiperflexão, certo? Nós podemos ter também a hiperextensão, ocasionada também pelas mesmas condições, como eu disse para vocês, né? Aí percebam que esses bonequinhos, eles estão sem o cinto de segurança, tá? E aí, nesse caso aqui, hiperextensão, também ocasionado numa mesma situação, mas o que vai acontecer? O movimento da cabeça para trás e para baixo vai deixar a medula esticada e torcida. E isso também pode causar um TRM. Em seguida, nós temos o mecanismo de lesão ocasionado por uma carga axial, ou seja, como mostra aí, pode estar acontecendo em quedas no mergulho em águas rasas, né? E aí nós vamos ter uma lesão na coluna vertebral, como vocês estão vendo, apontando aí para essa região, resultado de uma carga vertical, tá? O outro tipo pode ser também uma carga lateral, que é nessas situações, pode ser em quedas também, ou pode ser no próprio acidente automobilístico, que é quando nós temos uma força aplicada lateralmente, e aí isso também causa lesão em coluna vertebral e até mesmo em outras partes, como vocês estão vendo aí na imagem, da clavícula, né? Que acarreta também, que acaba também causando impacto na coluna vertebral e causando o trauma raquimedular. Outro tipo, também, como eu já havia dito, são os ferimentos penetrantes. Então, eu conheço algumas pessoas, e vocês também devem conhecer, pessoas que levaram tiro, bala perdida, e aí ficaram paraplégicas, por exemplo. Por quê? Porque essa arma penetrou a medula. E aí, isso é uma das causas, como a gente já havia dito, de traumatismo raquimedular, certo? Então, sabendo dessas causas, sabendo como é que o traumatismo raquimedular ele pode acontecer, quais são os sinais? Então, os principais sinais são a deformidade, tá? O inchaço, a laceração ou contusão, a paralisia ou anestesia e a incontinência, certo? Esses são os principais sinais do TRM. Entre esses sinais, né, eles vão acarretar, claro, alguns sintomas. O principal deles vai ser o sintoma de dor, seguido de formigamento ou fraqueza e dificuldade de respirar. Uma vez que esse trauma, independente de como ele aconteceu, né, ele vai afetar aí o sistema cardíaco e também o sistema respiratório, e por isso vão se manifestar também essa sintomatologia de dificuldade para respirar e até mesmo de formigamento ou fraqueza relacionado ao sistema cardíaco cardiovascular, tá? E aí, quais são os locais mais comuns do TRM? Certo? Como vocês já devem ter visto em anatomia, essa é a nossa conformação da coluna vertebral. Então, na coluna vertebral, a gente vai ter aí essas três subdivisões, que seria a cervical, a dorsal e a lombar, certo? E esses que estão circulados, aí C5, C6 e C7 na cervical, são as vértebras mais comuns de lesão medular. Na região dorsal, passando para a lombar, a gente tem T12 e L1, certo? E no finalzinho, e aí esses são os locais mais comuns que a gente pode ter o acometimento e dessas vértebras, né? E, consequentemente, a lesão medular, vulgo TRM, certo? Dependendo
dependendo do local onde essa lesão ela acontecer, né, é quando o paciente ele vai apresentar alguns dos principais sintomas, né, e sintomas assim permanentes do traumatismo raquimedular, que vai ser a paraplegia, paralisia de ambas as pernas, a quadriplegia ou tetraplegia, que é a paralisia de membros inferiores e superiores, e a hemiplegia, que é a paralisia do braço ou da perna de um mesmo lado, e que inclusive isso vai acontecer com mais frequência quando a gente tem aquele impacto mecânico que nós falamos, né, do tipo impacto lateral, certo? Então, no impacto lateral é mais comum de acontecer esse quadro aí de hemiplegia, tá certo? Aqui, mais uma vez mostrando para vocês, né, a associação de cada local da coluna vertebral com essas condições. Então, percebam que, sendo a lesão naquela parte mais superior, né, de coluna cervical, a gente tem o caso mais grave, que é de tetraplegia, e sendo nas partes mais medianas, né, não vou nem dizer inferior, mas medianas, nós temos o caso de paraplegia, certo? Levando em consideração que nós já vimos anteriormente, daquelas vértebras que são mais comuns de serem acometidas pelo traumatismo raquimedular em suas diversas formas. Quais são os exames que podem estar diagnosticando, né, o traumatismo raquimedular? Nós vamos ter a radiografia anteroposterior, perfil transorial, tá? Podemos ter também a tomografia e a ressonância magnética, que são os tipos de exame mais comuns do nosso cotidiano, tá? A tomografia ela vai nos dar uma avaliação da morfologia da fratura, então vai dar a localização, certo? Exata de onde foi de qual foi a vértebra que foi acometida, e a ressonância magnética, ainda mais completa, vai nos dar a análise das contusões medulares, ou seja, quais foram os outros órgãos, né, ou até mesmo as outras partes do corpo que foram acometidas e que foram, que sofreram com esse traumatismo, certo? Eu digo que sofreram porque aí a gente já tem um parâmetro se o paciente vai ficar paraplégico ou tetraplégico com a ressonância magnética, certo? Quais vão ser os tratamentos? Então, depende, o tratamento ele vai ser muito relativo, né, gente? Ele vai levar em consideração qual foi a causa do traumatismo raquimedular. Então, por isso que a gente viu aí quais eram as principais causas, né? O que eram os principais sintomas e tudo mais. E aí, dependendo, então, assim, se for um traumatismo raquimedular proveniente de uma queda, de um acidente, aí a gente vai optando, né? Na verdade, não vai optando, mas vai priorizando alguns tipos de tratamento. Como, por exemplo, pode ser a restauração das vias aéreas. Então, se for caso de mergulho, né, que o paciente mergulhou numa profundidade muito grande, acabou batendo, ficou inconsciente e, consequentemente, já entrou num quadro de afogamento. Então, na hora do resgate, restaurar vias aéreas, né, fazer suporte básico de vida, tá? Junto a isso, ventilação adequada. O mesmo serve também para acidentes de trânsito, né, em que o paciente às vezes tem uma PCR no momento do choque, no momento dessa batida, tá? Assim como pode acontecer também a hemorragia, então, junto com o trauma raquimedular também pode acontecer as hemorragias, tanto no acidente, quanto no acidente automobilístico, quanto nos acidentes por arma de fogo ou arma branca. Atenção ao choque mergular ou neurogênico, ou seja, as condições clínicas que o paciente vai apresentar, como hipotensão, bradicardia e vasoventilação. E a imobilização antes mesmo de qualquer mobilização. Isso aqui é muito importante. Nós sabemos, vocês já devem ter visto em algum momento na graduação, de que quando o paciente sofre um acidente, ele deve ficar exatamente do jeito que caiu e que está, né? Exceto em caso de ser afogamento, por exemplo, que a gente resgata, mas ele deve se manter daquele jeito, sem que nós, na verdade a gente tem um conhecimento prévio, né, mas que as pessoas leigas, elas não estejam mudando o paciente, jogando dentro de um carro, levando para o serviço de saúde, por exemplo, porque nesse movimento, se não tinha ocasionado, mas pode ocasionar um traumatismo raquimedular, certo? Então, o que é mais seguro é deixar a cena, né, como se diz no suporte básico de vida, exatamente como aconteceu, até chegar o serviço móvel de urgência, certo? E aí, falando em serviço móvel de urgência, quando esse serviço chega,
eles têm um material adequado para mobilização, né? Ou melhor, para imobilização desse paciente, exatamente para controlar esse risco aí, né? Para deixar, para minimizar os riscos, né? Dessa lesão de trauma raquimedular ou até mesmo de evitar, certo? E em relação ao tratamento, nós vamos ter todos os pacientes com suspeitas de traumatismo raquimedular. Por que eu digo com suspeita? Porque quando se faz o suporte básico de vida, aquele primeiro resgate, em algumas situações, o pessoal do socorro ele já tem uma expertise de dizer, não, aqui certamente nós vamos ter um traumatismo raquimedular. Mas não é uma garantia. A garantia a gente só vai ter com a ressonância, com a tomografia, não é isso? Mas, de toda forma, mesmo em caso de risco, deve-se receber O2, ou seja, ventilação para restabelecer a respiração, a bradicardia e a permeabilidade das vias aéreas, tá? Lesões cervicais e torácicas podem causar paralisia da musculatura da parede torácica e a respiração ser apenas diafragmática, que vai ser aquela respiração de Kussmaul, que a gente chama também de respiração do tipo cachorrinho, tá? E, sem dúvida nenhuma, o principal tratamento é encaminhar para o centro especializado, vulgo hospital, onde esse paciente vai ser melhor assistido, tá? Em relação ao TRM, nós temos aí, claro, né, algumas medidas de prevenção, imobilização, transporte. Esse paciente deve ser encaminhado para um centro médico adequado. Futuramente, caso ele fique com as sequelas, né, de paraplegia, hemiplegia ou tetraplegia, nós temos os centros de reabilitação para onde esse paciente vai ser encaminhado. Então, essas são algumas estratégias aí que podem ser utilizadas após, né, o traumatismo raquimedular. E nós devemos estar atentos a algumas suspeitas, certo? Então, em que situações deve-se se suspeitar de TRM, tá? Em mecanismo de lesão sugestivo, mesmo sem sintomas, ou seja, paciente politraumatizado. Qual é a condição bem comum de paciente politraumatizado? Acidente de trânsito, né? E principalmente o acidente de moto, tá? Vítimas inconscientes que sofreram algum tipo de trauma, ou seja, uma queda do próprio nível, tá? Pode causar um traumatismo raquimedular. Vai depender de como essa pessoa caiu, de como foi. Então, de repente, uma queda, a pessoa fica inconsciente, você acha que não foi nada, mas pode ter acontecido um TRM. Pode ter acontecido, certo? Dor ou deformidade em qualquer região da coluna vertebral, tá? Então, assim, tem alguns pacientes que sofrem muito com dores na coluna, não fazem um acompanhamento, não fazem uma investigação, e a longo prazo isso pode evoluir, tá? Traumatismo facial grave ou traumatismo de crânio fechado, formigamento, anestesia ou paralisia de qualquer parte do corpo abaixo do pescoço. Isso aqui é importante, gente. Por que se deve ter tanto cuidado quando vocês forem quem não teve ainda essa experiência, né? Mas, por exemplo, na anestesia da cesárea, que é algo que vocês vão certamente ver ainda ao longo da faculdade, né? O paciente tem que estar bem quietinho, porque se essa anestesia ela for colocada no local errado, pode causar um traumatismo do tipo raquimedular, certo? E o mergulho de água rasa, em água rasa, como eu também já havia falado para vocês, é uma suspeita, né? Porque, como eu disse, tudo vai depender da queda, tudo vai depender de como esse paciente caiu e se teve o acometimento de alguma daquelas vértebras que a gente já estudou anteriormente, certo? Principalmente na parte cervical, tá? O que a gente pode ter como diagnóstico de enfermagem no paciente com traumatismo raquimedular? Então, assim, nós, enquanto enfermeiros, diante do traumatismo raquimedular, é importante a gente ter o reconhecimento, né, de fatores suspeitos, tá? Saber quais são os primeiros cuidados, principalmente para aquelas pessoas, né, vocês aí que pretendem trabalhar com suporte básico de vida, urgência e emergência, e também, claro, que o nosso diagnóstico de enfermagem, ele não se atém apenas ao paciente, né, aqueles primeiros socorros, digamos assim. Então, o paciente que está internado, que está com traumatismo raquimedular, ele pode ser um paciente propenso a risco para infecção, risco para a integridade da pele prejudicada, isso porque não vai haver mudança de decúbito voluntária, né? Só vai ter involuntária, ou seja, nós profissionais temos que fazer a mudança de decúbito para estar evitando as lesões por pressão, certo?
Deve-se no autocuidado para banho e higiene, principalmente se for um paciente obeso, um paciente mais pesado, que a família, ou até mesmo que os profissionais tenham dificuldade do banho, certo? Os pacientes que são acometidos, né, com paraplegia ou tetraplegia, normalmente ficam com disfunção sexual e, obviamente, mobilidade física prejudicada, tá? Então, esses são os principais diagnósticos de enfermagem que nós vamos ter dentro da nossa assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo raquimedular. E aí, quais são as intervenções, né? De acordo com o NIC, tá? Quais são as possíveis intervenções que a gente pode estar fazendo enquanto enfermeiro diante daqueles casos lá que podem acometer, que podem ocasionar, né, maiores riscos ao paciente com TRE. Então, terapia com exercícios e deambulação, quando possível, obviamente. Terapia com exercícios de mobilidade articular, e aí isso é importante, claro, da gente saber o papel da fisioterapia, né, da terapia ocupacional, também junto com a enfermagem no cuidado desses pacientes. A questão do posicionamento, que nada mais é do que a mudança de decúbito. Então, estar muito atento a essa mudança de decúbito. Na maioria das vezes, os próprios hospitais eles já têm os seus protocolos, tá? Então, esse protocolo ele pode variar de 2 a 3 horas para estar fazendo essa mudança de decúbito, certo? Questão do banho, né? E também fazer as orientações para a família, né? De como está mantendo a integridade da pele e a higiene, assim como vestir. E aí é importante também porque quando a gente vê, às vezes, alguma pessoa em cadeira de rodas, né? A gente acha que aquela pessoa é totalmente inútil, não consegue fazer nada sozinho. E aí, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas algumas instituições, elas oferecem cursos para que essas pessoas cadeirantes, né? Elas tenham a maior autonomia possível. Então, eu conheci, por exemplo, há pouco tempo uma pessoa e, assim, foi o maior exemplo de pessoa que eu conheci, né, assim, que é paraplégico, que está no cadeira de rodas há mais de 25 anos, e ele é extremamente autônomo, né, extremamente autônomo, e isso é muito importante, porque aí a gente está lidando não só com a questão física do nosso paciente, né, quando ele tem esse apoio, mas também da questão psíquica, certo? Cuidado com os cabelos, porque também pode haver queda de cabelo, justamente, principalmente na parte que fica em contato, em fricção com o travesseiro, tá? Assistência no autocuidado, ou seja, promover, né, estratégias de autonomia, tá? Aconselhamento sexual, controle de infecção e controle da pressão sobre áreas do corpo, né? Que é mais uma vez o que eu havia dito dos cuidados com a lesão por pressão, tá? Outros casos também que merecem a nossa atenção, né, e intervenção de enfermagem é cuidados na incontinência urinária. Então, assim, o paciente, quando ele recebe os primeiros cuidados, ele vai ficar sondado, né? Mas aí depois tem a retirada dessa sonda e aí como é que vai ficar a questão do paciente se reacostumar com esse estímulo, com a ida ao banheiro, como é que ele vai fazer e tudo. O mesmo serve para a constipação. Então, assim, os maiores dificuldades, os maiores locais que isso acontece é quando o paciente sai do hospital para o domicílio, porque ele vai ter que se reacostumar com a nova dinâmica de vida, né? Redução da ansiedade, cuidados com locais de incisão, ou seja, com os acessos, né, para prevenir as flebites, porque assim, o paciente, se ele tiver ficado tetraplégico, ele não vai sentir. Então, se a gente faz um acesso, a gente não vai poder perguntar para o paciente, por exemplo, está ardendo, está doendo, ele não vai sentir. Então, que a gente esteja acompanhando, né, e monitorando para evitar flebites. Cuidados com a alimentação, ensino processo de doença, cateterismo vesical, que é para, enquanto o paciente está hospitalizado, está controlando o balanço hídrico, né, as eliminações e tudo mais, e o controle da dor também nos primeiros cuidados, tá? Aqui estão as nossas referências, tá? Essa parte, como eu falei para vocês, gente, ela é um recorte, tá? De algumas das afecções que acometem o sistema neurológico, né? Nós temos muitas outras, obviamente, e aí vocês podem estar se debruçando e pesquisando mais sobre esse assunto a partir das nossas referências, tá? E é isso. Obrigada pela atenção e até mais.